Bom dia, boa tarde, boa noite. Peço desculpas porque ontem a câmera só filma até 50 minutos e depois ela para. Eu não sei por que motivo, né? Mas lamento. Por isso, vamos dar prosseguimento à aula. Eu só quero encerrar essa explicação, que é um pouquinho longa, sobre como a religião, né, a mitologia grega, ela propicia, ela favorece os modelos de Estado que eles adotavam, né? Como ela é uma religião que favorece, diferente da religião que predominou no Oriente, a católica, de um único Deus, que você tem basicamente, ao tentar reproduzir na Terra aquele tipo de ordenamento cosmológico, você tem um tipo de Estado mais autoritário, um tipo de Estado mais um tipo de Estado que não favorece, né, os pensamentos democráticos. Mas enfim, bora lá. Eu até fiz um resuminho dos livros que eu tenho da Grécia Antiga. Eu li outras coisas. Eu tenho esse daqui, A Cidade Antiga, do historiador por nome de Fuster. Nossa Senhora, tá bem? Olha, o historiador por nome de Fuster de Coulanges. Eu lembro que eu li isso aqui na faculdade. É um livro muito interessante. O Fuster de Coulanges é um historiador do século XIX, mas ainda assim seus estudos ecoam até hoje. É um grande historiador do século XIX. Eu tenho esse livro aqui. Nossa, esse daqui também tá outro bem velhinho. Até eu marquei aqui algumas coisas. Dos dois lados é a mesma coisa. Nova Mitologia Clássica, A Legenda Dourada. E o outro livro que eu citei para os senhores, infelizmente eu não consegui achar. Eu não sei se está em algum recanto escondido da minha casa ou se eu emprestei ele para alguém. Eu tenho que checar isso daí. Mas enfim, vamos prosseguir na explicação. Eu fiz um esqueminha aqui com base no resumo do livro que eu citei para os senhores, que eu tinha em casa e felizmente acabei fazendo. Você tem aqui o caos, não é? Aqui as palavras no meu resumo estão em grego, né? Como eles eram escritos. Então, caos eros. Aqui, o que é caos? Um vazio. Um vazio que nada distingue. Para você ter uma distinção, você precisa que tenha, no mínimo, mais de um objeto. Se existir apenas um vazio, não há distinção. Para existir o amor, tem que existir o ódio. Para existir a ira, tem que existir a tranquilidade. Então, basicamente isso. A mitologia grega, ela sempre tem esses opostos, que também nós temos e nós herdamos muito isso deles. Aí depois você tem Eros, e Eros aqui, a potência. Ou impulso. Aí depois, primeiro aqui na minha ordem aqui, você tem Eros, aí depois você tem Gaia, Urano, Gaia, Urano, aí depois você tem pontos, que é águas do mar, mais exatamente ondas do mar, filhos de Gaia e Urano, aí depois, são ondas do mar. Depois tem os filhos de Gaia e de Urano, são os titãs,
os filhos mais velhos e mais novos, jovens. Enfim, daqui a pouco você vai ter oceanos. Depois vai derivar a palavra oceano. Não sei se daqui dá para ver o que, oceanos. E depois você vai ter um filho chamado Cronos. Cronos é o que? É o monstro, é a criatura do tempo. Por que ele é a criatura do tempo? Depois eu vou explicar para os senhores. Tem outras criaturas, como Ciclopes, Argeus e outras criaturas. Eu não vou tratar todas essas criaturas aqui, porque você tem aquilo que eu disse, né? Nix, noite, negro, absurdo, escuridão, o éter, luz, luz, eterno, estado puro. Mas enfim, vamos prosseguir onde nós paramos ontem. Aqui você tem Urano, aqui Gaia. Gaia, ela trama, ela faz um plano com seu filho mais jovem, todos os filhos estão dentro dela, todas as criaturas dessa ligação pavorosa estão dentro dela, desse primeiro estupro, desse primeiro abuso, se é que nós podemos dizer, estão dentro dela. Então o que ela faz? Ela trama com seu filho mais jovem e porém o mais poderoso, Cronos, e o mais esperto, Cronos. Não, é o seu filho mais poderoso, mais esperto não. Cronos, e Cronos vem com uma foice e corta o varão do próprio pai. Ao cortar o varão do próprio pai, Urano se assusta, sai de cima de Gaia e fica lá em cima. Agora o que nós temos? O céu, a terra, e aqui nós temos o espaço entre eles. É nesse espaço que a terra vai começar a dar fruto, que os filhos da terra começaram a florescer. É nesse espaço, Urano tem seu membro, seu varão decepado pelo próprio filho, e de susto e de dor, ele se afasta de Gaia. Ao se afastar de Gaia, agora tem espaço sobre Gaia, não dentro de Gaia, sobre Gaia existir vida. Agora você tem espaço de existir vida. E quem vai ser o soberano na terra agora? Aquele que derrotou a soberania do tirano anterior. Quem que derrotou Urano? Cronos. Cronos agora vai ser o líder, o soberano na face da terra. Porque a partir do momento que eles cortam o membro reprodutor de Urano, agora há espaço para que eles possam sair e povoar a terra. Quando o Urano foge, sobe para o céu, o esperma e o sangue do membro de Urano vai criar algumas criaturas. Entre essas criaturas, a própria Afrodite, que nasce do varão de Urano. Mas enfim, isso aí é uma questão que é da mitologia grega, é curioso, tem alguns significados, mas eu não vou poder explicar aqui por causa de escassez de tempo. Cronos, você tem toda essa sequência. Aí agora, olha, para escrever na lousa é complicado. Cronos vai ser o soberano supremo,
Ele derrotou o soberano anterior. Ele vai ser o soberano supremo. Ele toma uma moça, eu não lembro agora se é uma ninfa ou alguma coisa, mas ele toma uma moça e começa a procriar com esta moça. Só que, temendo que os seus filhos façam com ele o que ele fez com o próprio pai, ou seja, ele tramou para derrubar a hegemonia do próprio pai. Ele tramou, ele orquestrou, ele organizou um plano para derrotar o próprio pai. Temendo que os seus filhos façam com ele o que ele fez com o próprio pai, o que ele faz? Quando ele tem os seus filhos, ele os engole, armazenando dentro de si, impossibilitando que essas criaturas saiam, floresçam, tenham luz, impossibilitando que essas criaturas fiquem cada vez mais fortes. E aí que está uma coisa interessante. Cronos, o que é, professor? Como é que ele engole os próprios filhos? Cronos não é um humano, ou cara pálida. Pense nisso. Cronos não tem uma forma humana. Cronos é um titã. Gaia não tem uma forma humana. Então era possível, porque eles não possuem uma forma específica. Era possível que engolisse. Isso é mitologia grega, pô. Ah, professor, né? Mas isso daí é um absurdo. É o que os caras acreditavam. No Ocidente nós acreditamos que teve um dilúvio que inundou a água, de água a terra. No Ocidente nós acreditamos que foi criado um homem, uma mulher, e depois do pecado primordial houve a criação humana. Que na nossa crença um homem criou o mundo do nada. Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, dois doutores da igreja, dizem que Deus é causa sui, né? Causa de si. Ele se criou, né? Ele se criou, ninguém criou ele, e ele é a causa suprema de si mesmo, né? Enfim, nós acreditamos nisso, tá? Devemos então, professor, já está falando que a nossa crença é absurda. Eu estou falando que há argumentos inverossímeis de ambos os lados, Professor, já está falando que o nosso também é uma mitologia de criação. Livro Gênesis, leia. É um dos melhores livros da Bíblia. Leia, você vai ver os absurdos lá também. Aqui também tem relações e argumentos absurdos. É mitologia. Voltando, Cronos, ele engole todos os seus filhos. Todos os seus filhos ele engole. O que eles vão fazer então? De novo a mãe. A mãe dos filhos de Cronos, que eu não me recordo o nome dela. Deixa eu ver se tem aqui. Cadê? Não vai ter aqui. As mães dos filhos de Cronos, ela vai tramar contra Cronos. E ela vai escolher o filho não mais o mais poderoso, e sim o mais inteligente. Zeus, ele é poderoso? Ele é poderoso, mas a principal habilidade de Zeus é a inteligência. O que ela faz? Quando ela pare Zeus, ao invés de dar a Cronos Zeus, ela dá a Cronos uma pedra embrulhada, e Cronos digere, joga para dentro do seu estômago essa pedra, achando que é o seu filho, mas não é. E aí que está uma coisa interessante para a gente refletir a política, né? E depois eu já chego onde eu quero, o fulcro da minha explicação, né? Cronos engole a pedra e não sabe que é o seu filho. E o que
ela faz com o seu próprio filho? Ela dá esse filho para ele ser criado, escondido numa ilha, por outras, me fugiam, se eu não me engano são ninfas, vão criar Zeus. Zeus cresce, fica cada vez mais forte, e o que ele faz? Olha que coisa interessante. Zeus, ele não, assim como Cronos, para derrotar seu pai, que era mais forte que ele, precisou da ajuda de outros. Zeus, filho de Cronos, Zeus, filho de Cronos, ele vai buscar ajuda de criaturas mais fortes que ele. Zeus vai buscar a ajuda de criaturas mais fortes que ele. Criaturas que existiam junto com Cronos, mas que eram opostas ao regime de poder de Cronos, porque Cronos existia junto com outras criaturas, aquelas criaturas que ajudaram ele a derrotar Urano, e da mesma forma que tem as criaturas que ajudaram Cronos a derrotar Urano, essas criaturas que ajudaram Cronos, elas ganham privilégios por ter ajudado Cronos. E as criaturas que não ajudaram Cronos, elas não recebem os privilégios, elas não são favorecidas por Cronos. O que Zeus vai fazer? Ele vai procurar exatamente essas criaturas que não são favorecidas por Cronos, Ou seja, eu reconheço que eu não sou. Imagine, por exemplo, que eu e Jonathan seja um tirano, e que o Dylan da sala, e outras salas não são favorecidos pelo meu poder. Apenas um grupo de alunos são favorecidos, aqueles que eu gosto de Dylan, é um exemplo. Aí imagine, por exemplo, que eu não favoreça Dylan. Só que Dylan é ardiloso, pensador, inteligente, vai procurar nos outros alunos que não são favorecidos por mim a união para lutar contra mim. Sozinho ele não vai conseguir lutar contra mim. Então ele vai procurar um grupo de alunos que se oponham a mim, não só dentro dos primeiros anos, mas dentro da escola. O que ele vai oferecer? Favorecimento. Ou seja, olha, ele te prejudica. Se você me ajudar a lutar contra ele, eu vou te favorecer. Vamos derrubá-lo. E os empecilhos que ele coloca sobre você desaparecerão e eu vou te favorecer. Zeus vai buscar ajuda naqueles que são opostos a Cronos. Dentro desses, ele vai buscar ajuda de quem? Das criaturas. Se Zeus, ele é poderoso, mas não é o mais poderoso, ele tem inteligência, ele é inteligente, ele é ardiloso, ele vai buscar ajuda de algumas de criaturas fortes, e dentre essas criaturas, os mais fortes existentes na Terra, os Ciclopes. Acho que é Ciclopes com E, não lembro se é Pemudo, mas enfim, se for Pemudo, me perdoe. Os Ciclopes, o que os Ciclopes possuem? Força bruta. Eles são os mais fortes da Terra. Eles possuem força bruta, mas não possuem inteligência. Zeus é inteligente, então há a junção de força e inteligência. Fora isso, eles procuram outras pessoas para lutar contra Cronos. Eles armam uma rebelião contra Cronos. Há toda uma história de Zeus na sua adolescência, etc.
Mas, enfim, não cabe aqui. Eles armam um exército contra Cronos, lutam contra Cronos, e Zeus destrona seu pai. Zeus destrona seu pai. Percebam que Zeus agora é o líder supremo. Da peste. Zeus, líder supremo. Zeus agora é o líder supremo. O que ele vai fazer para poder governar? Sabendo que há criaturas mais fortes que ele vai fazer política. Ele vai favorecer. Ele vai dar privilégios para algumas criaturas protegerem ele. Zeus vai ter filhos. Zeus, ele casa-se com Minerva, com Hera, ele casa com Minerva na mitologia latina, na mitologia latina, romana, que também é mitologia grega, só que muda de nomes, né? É a mesma, os deuses são basicamente os mesmos, só que muda de nome, né? Zeus ele vai ter filhos, cada filho com uma especialidade. Um dos filhos não vai ser fecundado como era. Zeus tem uma tremenda dor de cabeça. Vendo a dor de cabeça de Zeus, eu não me fugiu agora, quem vai pegar e vai dar uma machadada na cabeça de Zeus. Ao dar uma machadada na cabeça de Zeus e abrir a cabeça de Zeus, o senhor ele não vai morrer, não, ele já é um deus. Ah, tá. E outro, diferente de Urano e diferente de Cronos, Zeus é um deus. E esse deus tem características humanas. Zeus tem características humanas, formas humanas. Ele é muito parecido com os humanos. A diferença é que ele não é um mortal, ele é imortal, ele tem poderes, né? O raio, a inteligência. Da dor de cabeça de Zeus vai nascer quem? Atenas, ou Palas Atenas. Quem é essa? Ela surge, olha a simbologia, ela não surge do regaço de uma mulher, ela não surge da relação entre homem e mulher, ela surge da cabeça de Zeus, ou seja, ela surge da inteligência, e ela vai ser a deusa da inteligência. Deusa da inteligência. Quem que é o oposto? Se o mundo grego ele tem as suas oposições, quem que é o oposto ela vai ser deusa da estratégia, da inteligência. Ela é pura, ela não nasceu, ela é sempre virgem, ela não nasceu das relações sexuais, ela nasceu da inteligência, ela é sempre virgem, linda, pura, ela já nasce linda, ela já nasce pura e ela já nasce adulta. Nossa, professor, ela não nasceu criança, não, ela já nasceu com formato adulta. Como isso? É mitologia. Ela é a deusa da inteligência. O que é o oposto de Atenas? A truculência. Se ela é a deusa da pureza, se ela é a deusa da inteligência, se ela é a deusa da razão, quem que é o oposto dela? A truculência, a selvageria, a brutalidade.
Quem que vai personificar isso daí? Outro filho de Zeus, que esse já nasce de uma relação sexual. Zeus tem várias amantes, viu? Ares. Zeus tem alguns irmãos também, Poseidon, Hades, que ajudam contra o pai. Mas enfim, Ares é a truculência, a brutalidade. Mas o que há de interessante? Eles agora possuem atributos humanos. O que eles possuem de diferente? Poderes. Você tem lá o deus do vento, você tem lá o deus do sol, Apolo, você tem lá o deus do oceano, Poseidon, você tem o deus do submundo, Hades. Ares é o da brutalidade. Cada um vai ter a sua especificação. Olha que coisa interessante. Tudo que o ser humano não consegue controlar, diz Rubem Alves, é divinizado. Então ele não consegue controlar o oceano. É fonte de... porque o oceano é divino. Tem algo divino que controla o oceano, Poseidon. Ele não consegue controlar o raio. Tem algo divino que controla, Zeus. Ele não consegue controlar o mundo. As explicações das coisas do mundo que favorecem a existência dos seres humanos. Quem que faz isso? Zeus. Controla o cosmos. Enfim. Cada Deus terá o seu poder. Mas olha que coisa interessante. Quem controla o cosmos grego? Zeus. Quem controla o cosmos da democracia ateniense, dos micenas, de Tebas, de Esparta, é um Deus que, para ter o poder supremo, teve que fazer pactos. E ele vive sempre na expectativa desta filha dele aqui tomar o seu poder, porque ela é a inteligência, ela é ardilosa. Ele sempre teme que Atenas tome o poder. Perceba que na mitologia grega, primeiro, quem criou o mundo? Não foi criado, existe o caos, que não é nem masculino nem feminino. Depois você tem uma sucessão entre masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino. Você tem a hegemonia de dois homens, de duas figuras que são masculinas. E você tem sempre a expectativa de uma figura feminina tomar o poder. Ela é a inteligência. Olha como a mitologia grega favorece a democracia. Como, professor? Aqui não tem um soberano supremo, meta-humano. Eles possuem características humanas, eles erram. Eles possuem características humanas. Eles possuem momento de ira, de amor. Eles traem, como Afrodite traiu. Eles estão suscetíveis a características humanas. E ele, para chegar ao poder, ele teve que fazer concessões. Ele teve que fazer política, ele teve que negociar. Ele chegou ao poder com negociações, e para se manter no poder ele precisa de negociações, ele precisa fazer política, ele precisa negociar. É isso que é a democracia grega. Por isso que esse tipo de mitologia favorece uma democracia, porque aqui você precisa fazer política frequente, constantemente, diferente da religião nossa, católica. E diferente, por exemplo, das religiões abraâmicas, do triângulo abraâmico, não é? Que é judaísmo, islamismo e cristianismo. Por que triângulo abraâmico? Porque todas essas religiões são de descendentes, têm heranças de Abraão, não é? E são de um único Deus. O Deus cristão, o Deus judeu, o Deus que é islâmico, os senhores são o mesmo, é o mesmo Deus, por isso que eu falo, eu lembro que eu fui numa discussão uma vez, eu fui num evento religioso chamado TLC, e lá tinha alguns cretinos, idiotas, atacando outras religiões.
Uma delas é o islâmico. Eu não sou islâmico, mas quando eu vejo algo sendo proferido de forma errônea, eu tenho a obrigação pessoal de me posicionar. Primeiro, para mostrar que eu sou mais inteligente que os demais. Segundo, porque está errado, eu tenho que corrigir. E eu peguei, me posicionei. Os caras me atacaram, foram extremamente rebeldes, foram extremamente grosseiros comigo. Eles não fizeram nada mais porque temeram uma reação agressiva minha. Eu ia largar o braço neles dentro do evento religioso e queria que se danasse, né? Ninguém pode se a pessoa não pode ganhar de mim com argumentos, na força também não vai ganhar. Mas enfim, e ele falou: não, mas eu não acredito no Deus islâmico. Ô, idiota, se você não acredita no Deus islâmico, você não acredita no seu Deus também, muda o nome, mas o Deus é o mesmo. Ambos possuem uma descendência de Abraão, deuses de Abraão, né? Maomé, quando confeccionou a religião islâmica, ele tinha crença em Abraão, e os Deus, Alá, ele é o mesmo Deus cristão e é o mesmo Deus judeu, é o mesmo Deus. A forma de se relacionar com esse Deus que é diferente. Os islâmicos têm a sua, os cristãos ocidentais têm a sua, os judeus possuem as suas, enfim. Só que diferente do nosso Deus, os deuses da mitologia grega são múltiplos. Eles precisam se relacionar entre si para manter o seu poder. Zeus, para se manter no poder, ele precisa fazer política, ele precisa negociar com os outros, porque se os outros se unirem contra ele, eles derrubam ele. É diferente do Deus cristão, porque o Deus cristão, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é foda, cara, ninguém derruba ele, ninguém se opõe a ele, ninguém pode se opor a ele. Todos que se opuserem a ele irão perder, porque não há na face da terra criatura mais poderosa que Deus. Professor Lúcifer, que se rebelou segundo a tradição, a tradição apócrifa, né? Textos sagrados que testemunham a presença de Deus, só que não estão presentes no Evangelho, que não estão presentes na Bíblia. Segundo a tradição apócrifa, ele se rebelou contra Deus e perdeu a rebelião. Porque ninguém ganha de Deus, mesmo Lúcifer sendo anjo da luz, mesmo Lúcifer sendo mais belo, e dentre os anjos de Deus ali, os arcanjos, era o mais belo e o mais poderoso, ele perde, porque quem pode ser contra Deus? Ninguém pode ser contra Deus. Então, se o rei, ele é ordenado por Deus para governar, por que raios ele vai fazer negociata? Porque se Deus, que é o mais poderoso, favorece aquele monarca, quem será contra aquele monarca? Ninguém. É uma força meta-humana que o auxilia. Na mitologia grega, você pode ter o auxílio de Deus e o outro tem o auxílio de outro Deus. Você pode ter o auxílio de, por exemplo, de Palas Atenas, o outro tem o auxílio de Ares. Como você vai fazer essa relação? Você precisa do auxílio de outros deuses. Você não tem um único Deus. Entende? A mitologia grega, ela favorece uma democracia, ela favorece uma política constante. Você tem que policiar-se constantemente. Os deuses que você ora, você não pode orar apenas para um, você não pode oferecer oferendas apenas para um, porque o conjunto de deuses pode te favorecer. Você trazendo essa ordem cosmológica de Zeus, que precisa fazer política, ele precisa negociar frequentemente. Se você transferir essa ordem cosmológica e religiosa para o mundo material, para o mundo secular, você tem sim um tipo de religião que favorece uma democracia, que favorece um tipo de governo que possui constantemente mecanismos de policiamento e mecanismo de favorecimento, tanto dos líderes como daqueles que não são líderes.
Porque aqueles que não são líderes podem ser no futuro, caso o líder não seja competente para favorecer os demais. Olha que coisa interessante. Perdão, o celular tocando. Deixa eu ver se está filmando. Está filmado. Então, você tem sim um tipo de religião que favorece uma democracia, que favorece uma república, não é? Eu já expliquei um pouquinho como era a democracia espartana, como era a democracia ateniense, a democracia direta na água. Professor, mas essa democracia direta, professor, ela era igual a nossa? É óbvio que não é a nossa, ela não é direta, a nossa, ela não ela é representativa, mas a nossa tem um atributo que a deles não tinham. A deles, por mais que fosse uma democracia direta, por mais que o cidadão tivesse a liberdade de ir e vir, tivesse a liberdade de opinar, de defender os seus interesses, e uma liberdade direta de ir na ágora, de ir lá na praça pública e defender os seus interesses, a nossa, ela não tem essa liberdade. Só que a nossa ela é plena no sentido de que todos aqueles que habitam o que hoje nós chamamos de Brasil, eles têm a liberdade de expor as suas ideias, porque são cidadãos. Todo cidadão brasileiro, todos aqueles que nascem no Brasil podem ser cidadãos. E sendo cidadão, você pode votar. Você pode exercer o seu voto. Então você tem aí uma diferença entre a democracia grega e a nossa. A nossa, por mais que ela não seja tão direta como a grega, ainda assim a nossa não é elitista. A grega era apenas uma camada de pessoas que eram considerados cidadãos poderiam votar. Ela era elitista, ela segregava, escravo não votava, e escravo participava da sociedade grega. Na nossa não. Se você pode ser patrão, como você pode ser empregado, que é o que fazia a função de escravo naquele período, que fazia o trabalho braçal, no período grego. Você pode ser patrão como você pode ser empregado. Todos devem ser iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Aqui no Brasil, estrangeiros não votam. Tá bom, naquele período não votavam também. Aqui no Brasil, mulheres votam, naquele período não votavam, porque era uma democracia elitista, patriarcal e escravagista. Homens podiam votar, uma elite do sexo masculino. A nossa não, todos podem votar desde que sejam brasileiros. Todos têm o direito de escolher seus governantes de forma representativa. Todos têm o direito de manifestar suas ideias. Todos têm o direito de ir e vir na nossa democracia, Ela não é elitista, teoricamente não é. Nós sabemos que você tem um grupo de pessoas com maior poderio financeiro que tem mais, que é mais brasileiro que nós, que é mais cidadão que nós, que, por exemplo, o aparato de fiscalização sobre esse, porque a democracia ela tem as liberdades e os deveres. Os cidadãos gregos, eles tinham a liberdade de expor e de defender os seus interesses, mas ele também tinha o dever de defender os interesses da polis. Porque é a polis que confere a ele o seu direito de se manifestar. Isso é uma coisa que, olha que coisa interessante, na Grécia Antiga, os caras já sabiam coisas que imbecis atualmente não sabem. Que é o quê? Olha, camarada, você tem o direito de se expressar, você tem o direito de se manifestar, você tem o direito de expor a sua ideia, desde que a sua ideia não derrube a democracia, porque é a democracia que te dá o direito de defender as suas ideias. Então você não pode vir com uma ideia que derrube a democracia. Atualmente você vê, por exemplo, o cara está defendendo ditadura. Ditadura não é democracia, caramba. O cara está defendendo ditadura. Mas é meu direito de me expressar. Pera, isso aí não é direito seu de se expressar, não, porque o seu direito, o que você defende, tira a oportunidade dos demais
se manifestarem. Então, na Grécia Antiga, o camarada ele sabia, tá bom, eu tenho o direito de me expressar, mas eu tenho o direito também de defender a democracia. Perdão, eu tenho o dever de defender a democracia, porque é a democracia que me concede o direito de manifestar. A democracia grega ela tinha direitos e deveres, a nossa também. Só que a nossa ela não é elitista, felizmente ela não é elitista, ela não é plena como a dos gregos. E a democracia dos gregos ela era plena para quem tinha o título de cidadão, para quem era cidadão. A nossa ela não é elitista, ainda que nós sabemos que alguns possuem mais direitos, que os direitos de alguns são mais respeitados que os dos outros, né? O direito dos ricos teoricamente é mais exercido, requisitado e mais pleno que o do pobre, mais pleno que o do pobre. É óbvio isso daí, né? Os aparatos de fiscalização policial, eles são mais pesados para os pobres do que para os ricos. O direito de defesa do rico, ele é mais forte que o do pobre. Basta você ver quem está preso. Rico dificilmente vai preso. Pobre, puta que eu pariu. Você xingou alguém na rua aí, pronto. Se você tem uma reincidência, é perigoso a prisão preventiva sua ser decretada, porque teoricamente você oferece um risco para a sociedade. Você é um nóia aí, fuma e faz cagada. Tá bom, você falar cagada para uma, duas pessoas do seu bairro, ali para 2, 3 famílias, prisão preventiva decretada. Aí o malandro lá, ricão, rouba milhões, sonega milhões de impostos, afeta milhões, ele não vai preso. É evidente que a infração dele é mais perigosa para a sociedade que a sua, mas ele tem condições de pagar advogados e você não. A nossa democracia ela ainda assim tem alguns problemas, mas ela não é elitista tal como a dos gregos era. Ela não era patriarcal tal como a dos gregos era, ainda que exista machismo sim na nossa sociedade. Ela não era escravagista. Felizmente não existe escravagismo na nossa sociedade, ainda que exista uma diferença de renda. O trato, a democracia para um ela é diferente que para outro, mas ainda assim é democracia. Então há essa diferença na nossa sociedade, que é interessante nós constatarmos. A democracia grega, eu já expliquei que como a religião, a mitologia, ela favorece uma democracia diferente da religião cristã. Já expliquei também um pouco das diferenças entre a nossa democracia e a dos gregos. Aí você tem os povos que fundaram a Grécia Antiga, onde hoje nós chamamos de Grécia, né? Eu estou tomando muito café, perdão, eu estou gesticulando demais, né? Por causa do café. Eu acho que eu descobri que a tremedeira que eu tenho é por causa do café. Eu tenho uma tremedeira crônica num braço, porque eu sofri uma lesão lutando. No outro braço, uma tremedeira mais amena, mas ainda assim é uma tremedeira, eu creio que seja por causa do café constante. Mas enfim, você tem, por exemplo, aqueus que dominaram onde hoje nós chamamos, onde posteriormente foi chamada a cidade de Micenas, né? Cerca de 2.100 anos antes de Cristo. Depois você tem os jônios, que eram os povos que dominaram o que nós chamamos posteriormente de Atenas. Depois você tem os eólios, que dominaram a cidade que nós chamamos Creta. E depois você tem os dórios, que depois dominaram, que deram à luz aquela cidade que nós chamamos de Esparta. Isso cerca de 1200, todos esses povos chegaram ali por meio de 1200, 2000 antes de Cristo, né? Professor, havia interação entre esses povos? É evidente que havia, Professor, então os dórios, os jônios não foram para Esparta? Lógico que foram, só que há uma predominância dos dórios em Esparta, assim como há uma predominância dos jônios em Atenas, né? Então, esses povos que deram origem ao que hoje nós chamamos, ao que hoje nós entendemos por Grécia, né? Por Grécia clássica, Grécia antiga, são esses povos. Tem outros povos, evidentemente que tem outros povos, mas são esses que principalmente influenciaram a arquitetura grega, né? Influenciaram o pensamento grego, né? Por exemplo, em termos militares, Atena ela tinha uma força mais voltada para o mar.
como ela era uma cidade extremamente vinculada ao comércio, ali no Mediterrâneo, Atenas, então a atividade financeira de Atenas era baseada basicamente no comércio do mar. Então a força militar de Atenas era a força marítima também. Esparta era diferente. Esparta era aquilo que nós chamamos de infantaria, era a força terrestre, soldados terrestres. E qual que era a produção espartana também? Era agricultura. Só para ficar nessas duas cidades. Então, de forma muito resumida, eu quero encerrar essas duas aulas. Eu disse para vocês um pouco das distinções entre a nossa democracia e a democracia grega, expliquei um pouquinho sobre a democracia grega, expliquei como a religião grega favoreceu a democracia grega. Expliquei um pouquinho agora, muito brevemente, sobre os povos que tomaram poder, sobre os povos que deram origem a essas cidades-estados gregas. Posteriormente eu vou discutir um pouquinho mais sobre as cidades-estados. Posteriormente eu vou discutir um pouquinho mais sobre a Grécia, porque você tem primeiro uma organização patriarcal e por aí vai, não cabe explicar agora. Eu acho que vai ter mais umas 2 aulas pela frente, nós teremos mais umas 2 aulas pela frente. Nas próximas aulas eu explico com mais cadência o que eu pretendo explicar, e daí eu explico também o que eu vou querer dos senhores. Mas nessa aula, o que nós aprendemos? Como a religião grega favoreceu, sim, uma democracia. A diferença entre a democracia nossa e a democracia grega, Nós aprendemos agora, no final da aula, como que você tem a Grécia, como você tem Atenas, diferente de Esparta, qual era a fonte de renda dessas cidades, e quais eram os destacamentos, em que sentido, em que força militar elas eram mais determinantes, elas eram mais poderosas. Esparta, força terrestre, Atenas, força marítima, enfim. De forma muito resumida, essa aula hoje, é isso que nós aprendemos até então. Depois nós teremos mais algumas aulas no qual eu pretendo amarrar e fechar tudo isso daqui com os senhores. No momento que eu amarrei e fechei, religião, distinção entre nossa democracia deles e os povos que dominaram ali. Você tem os aqueus, cerca de 2.000, 2.100 antes de Cristo, chegando o que posteriormente nós teremos cidade de Micenas. Depois nós temos os jônios, que chegaram em Atenas, cerca de 1.700, 1.800 anos antes de Cristo, que depois deu origem à cidade de Atenas. Você tem os iólios, que chegaram na cidade de Tebas, cerca de 1.700 anos, também 1.800 anos. Depois, posteriormente, o mais novo, cerca de 1.300, 1.500 anos, nós temos os dórios, que deram origem posteriormente à cidade de Esparta. Eu vou pedir um trabalho para os senhores posteriormente. Nos próximos vídeos eu amarro as aulas e digo o que eu quero dos senhores. Por enquanto é isso.